Porque a consagração diz respeito a uma separação para algo que é específico. E quando se falava em consagração no Velho Testamento, aquele que era consagrado, ou aquilo, porque não só pessoas, mas objetos também eram consagrados. Então aquele que era consagrado, ou aquilo que era consagrado ao Senhor, não poderia mais servir. Se um cálice, por exemplo, fosse consagrado ao Senhor, ele não poderia servir a outra coisa alguma que não fosse ao Senhor. Entendem? Qualquer objeto que era consagrado ao Senhor não poderia ser mais utilizado para outros fins algum que não fosse para o Senhor. Então, é mais fácil consagrar coisas do que pessoas, com certeza. Porque quando nós consagramos objetos, coisas, nós podemos exercer um controle sobre essas coisas, sobre esses objetos. Mas quando nós consagramos pessoas, nós não podemos exercer um controle sobre elas. Elas terão que se submeter ao controle do Espírito Santo. Vocês entendem? Vocês que vão ser consagrados hoje e ordenados presbíteros e diáconos. A partir de uma consagração a Deus, nós estamos assumindo o compromisso que nós vamos servi-lo. E nós servimos a Deus de diversas maneiras. Servimos a Deus servindo ao nosso próximo. E servimos a Deus servindo diretamente, adorando, louvando. Há um texto que eu quero ler para vocês que está... Na verdade, ele está nos 3 primeiros evangelhos, mas eu prefiro ler na versão de Marcos, capítulo 9, a partir do verso 30, que diz assim: dizer que servir a Deus é uma expressão que nós utilizamos. Mas o nosso Deus é um Deus que não precisa ser servido, porque Ele não necessita de nada. De que maneira posso eu servir ao Senhor? O salmista faz uma pergunta interessante: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Então Deus disse que nós o servimos servindo-nos uns aos outros. Ele disse que nós o servimos quando nós o adoramos, quando nós honramos o seu nome. Ele vai fortalecer, Ele vai preparar vocês para isso. Tenho certeza disso. É por isso que eu pedi que vocês viessem aqui à frente. Eu não quero apenas orar por eles, mas quero orar por vocês também. Porque nesses grandes momentos de lutas, que certamente travarão em prol do povo que Deus colocou nas mãos deles, talvez em alguns momentos, ou em boa parte dos momentos, eles travarão lutas silenciosas. Vocês nem saberão. Mas qual mulher não sabe? São perspicazes, percebem, são sensíveis. Estão sempre fazendo aquelas perguntas: o que é algo com você? Alguma coisa mudou? E a gente vai contando aos poucos, né? A gente vai abrindo o coração aos poucos. E assim Deus vai preparando aos poucos. Mas eu quero dizer para vocês: quando esses momentos acontecerem, busquem ajuda. Talvez não a ajuda deles por causa do momento em que eles estão passando, mas a ajuda de pessoas que possam ajudar na caminhada, principalmente intercessores, principalmente gente de oração, intercessores mesmo. Essas batalhas são ganhas com intercessão. Ai de mim, se eu não tivesse um exército de intercessores lutando por mim. Ai de mim. Cada viagem que eu faço é uma luta. E ai de mim se não tivesse intercessores. Então, esposas, busquem formar um exército de intercessores ao redor do ministério de vocês. Procurem pessoas que são pessoas de oração na sua igreja, pessoas que são realmente pessoas intercessoras, e comecem a colocar o ministério do esposo e de toda a família nesse programa de intercessão. Vão precisar. Vão precisar. A Bíblia no Velho Testamento diz que quando Deus separava alguém, Ele mandava ungir com óleo. Foi assim Samuel fazendo com Davi e por aí afora. No Novo Testamento, Paulo impunha as mãos. Pois bem, já que a presença do óleo simboliza o Espírito Santo,
E já que nós hoje impomos as mãos, temos o Espírito Santo habitando em nós, usamos o óleo apenas como um símbolo, um marco, mas o impor das nossas mãos, com certeza, transmite autoridade. Foi isso que o apóstolo Paulo fez com Timóteo. Não negligencies o dom que foi transmitido a você pela imposição das minhas mãos. Então o apóstolo Paulo tinha consciência que ao impor das mãos havia transmissão de autoridade. E Senhor, nesse momento, Pai, eu te peço pela vida da Thaís, Senhor. Senhor, que em nome de Jesus essa mulher tenha esta sabedoria que o pastor Tinoco falou. Que a irmã Thaís, Senhor, ela tenha esse movimento de intercessão, que ela levante esse grupo de intercessão em favor do seu esposo, do ministério do seu esposo. O que eu te peço, Deus, é que tu fortaleça cada mulher aqui e que a tua graça as alcance e que jamais, Senhor, elas fiquem frustradas ou que se sintam diminuídas, porque, Senhor, se não fosse o papel delas, o que seria de cada homem que está aqui de joelho? E nós abençoamos agora, ó Pai, na autoridade do nome de Jesus, cada mulher, cada mãe que está aqui nesse lugar, e te pedimos, ó Pai, que a tua graça as alcance e permaneça sobre a vida delas, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Abre os meus ouvidos, Senhor. Abre os meus olhos, Senhor. Abre-me o coração. Abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir. Abre os meus olhos para que eu possa ver.